Boa noite a todos. Boa noite. Ô Ronaldo, pode abaixar um pouquinho meu microfone? É o 3. Todas as vezes que eu sou convidada para pregar, eu fico, ai meu Deus. E eu confesso que a minha vontade é de falar assim, para mim não vai dar. Vou ter algum compromisso. Mas... tem aniversário, né? Mas a gente entende que, igual o pastor falou ontem aqui à tarde, né? Quando existe a reunião de comissão, que os cargos são escolhidos, não são as pessoas que escolhem, e sim Deus. Então, que Deus me use neste momento, para que eu possa contar um pouco das minhas experiências, porque quando eu escolho sobre o que eu vou falar, geralmente eu não pesquiso algo pronto na internet. Eu espero, fico, sobre o que eu posso falar? Fico pensando e aí eu acabo escrevendo sobre algo que eu estou vivendo na minha vida naquele momento. Então, eu tento refletir e pensar o que eu posso trazer, primeiramente para mim e depois para vocês. Então, antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Que o Senhor possa abençoar para que eu consiga falar as palavras que eu pensei, que eu escrevi, e que sejam palavras inspiradas por Ti. Que essas pessoas que estão aqui hoje, que escolheram estar no melhor lugar, que elas possam sair daqui de forma diferente. É isso que eu peço e agradeço por Jesus. Amém. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para vocês refletirem. Na vida de vocês, quem que é a pessoa ou o lugar que você sente que é o seu porto seguro? Não vale pensar em Jesus, porque é muito clichê, né? Pensa assim, uma pessoa que é aquela pessoa que você pode contar tudo, que você sabe que ela vai te apoiar, ou que ela vai te dar um conselho, ou algum lugar também onde você, geralmente a nossa casa, né, é um lugar que a gente se sente em paz. Pensa aí na sua cabeça uma pessoa ou um lugar que você sente que é o seu porto seguro. Pensaram? Geralmente quando a gente fala sobre ter uma pessoa ou um lugar, né? Como eu disse, o lugar talvez seja a nossa casa, talvez seja a igreja, né? Um lugar que você vem aqui, você está mal e aí parece que você sai em paz. Mas geralmente quando a gente tem uma pessoa, ou é o nosso cônjuge, ou é o nosso pai, a nossa mãe, ou um irmão, um amigo. No meu caso, eu diria que é o meu marido, que desde quando a gente começou a namorar, era uma pessoa que eu sentia que eu poderia contar as coisas e que me daria um apoio. E eu sentia, a palavra porto seguro quer dizer segurança, alguém que você se sente seguro. Então, durante toda a nossa vida, ele sempre foi meu porto seguro e eu dele também. Agora imagine comigo, quantas vezes vocês já se sentiram cansados e sobrecarregados pela vida? Eu acho que toda semana, né? Pelo menos eu falo, ai meu Deus, não vou aguentar. E aí passa a semana, a gente aguenta, né? Então, a gente passa pela vida nesse processo de, meu Deus, eu estou me sentindo muito sobrecarregada, eu não vou conseguir superar isso, ou passa por uma dificuldade, você acha que aquilo não vai terminar nunca, mas passa. Eu queria ler com vocês Mateus 11, 28. Diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Bom, esse verso ele é muito conhecido, né? Minha tradução é um pouquinho diferente, mas aqui Jesus diz: vinde a mim. Se você está cansado, vem até mim, me conta que você está cansado. Eu pelo menos tenho a mania de achar que eu vou dar conta de tudo. Então eu estou com aquele problema lá no trabalho, eu acho que eu vou conseguir sozinha. E aí o que acontece? Eu fico cansada, sobrecarregada, e aí Jesus vem e fala assim: filha, eu estou aqui te esperando, eu quero que você traga
problemas para mim. E a gente resiste em trazer os problemas para Jesus. Como eu estava falando sobre a minha experiência, né, com o Yuri, a gente está junto há 7 anos e um pouquinho. Esse próximo vai fazer 8 anos que a gente está junto. E quem sabe um pouco da nossa história sabe que a gente nunca teve muitos privilégios na vida. Tudo que a gente conquistou, as nossas pequenas coisas, que para nós é grandes coisas, sempre foi com muito esforço e com muito trabalho, mas muito mesmo. Na fase que a gente estava para casar, inclusive, acho que várias pessoas acompanharam isso, a gente vendeu pão, a gente vendeu bolo, todo domingo estava nós dois lá, 6 da manhã. Gente, eu odeio acordar cedo. No domingo ainda, era o fim para mim, mas a gente estava lá, 6 da manhã, acordava cedo. O Yuri ficava lá para a gente poder fazer o pão cedinho, porque a gente tinha que terminar até na hora do almoço, para à tarde a gente conseguir entregar para as pessoas. Então a gente ficava a manhã toda fazendo. Teve uma época que ele fazia os pães e eu fazia o bolo, que era um pouquinho mais complicado, né? E aí a gente ficava no período da manhã fazendo esse processo e a gente saía à tarde para vender, né? A gente tinha as encomendas, então a gente saía para entregar. A gente ficou nesse período de tempo fazendo, acho que quase um ano, né? Mais ou menos quase um ano nesse processo de domingo, indo lá, fazendo. E, gente, foi muito difícil, porque a gente não tinha domingo. A gente trabalhava durante a semana, chegava no sábado, a gente tinha que se planejar para o domingo, para que a gente pudesse fazer as coisas. Então, nesse meio tempo, nada foi fácil, e nada é fácil na nossa vida. Então, e muitas vezes eu acordava de manhã no domingo estressada, porque se tem uma coisa que me deixa estressada é ter que acordar cedo. E eu acordava estressada, brava, aí ele vinha, amor, não, calma e tal, fazia umas gracinhas, e logo eu já me animava. Mas tinha vezes que era ele que estava cansado. Então nós sempre tínhamos inconsciente esse hábito de ser o porto seguro um para o outro. E hoje a gente vê isso na nossa vida muito mais, casados, porque nós dois, né, na nossa casa. Então, quando acontece alguma coisa, algum vai ter que segurar a barra. Se os dois caírem, o negócio não dá certo. Então, e muitas vezes eu sou essa segurança para ele, e muitas vezes ele é essa segurança para mim. E é isso que nos mantém em pé. Eu e ele sempre buscando a Deus, tentando falar, Deus, ajuda a gente, porque a vida não é fácil. A gente trabalha muito para ter as nossas coisas, mas sem Deus a gente não teria nada, né? E falando sobre essa parte de ser o porto seguro para o outro, de você ter alguém para ter a segurança e de ter problemas, eu vou contar uma experiência que a gente viveu nas últimas semanas e nos últimos meses. Vocês já tiveram alguma coisa que vocês queriam muito, muito mesmo, e aí vocês realizaram? Tipo assim, nossa, eu quero, sei lá, comprar uma casa. Ou eu quero fazer uma viagem dos sonhos. E aí quando você realiza, você fala, nossa, não acredito nisso. A gente faz 7 meses que a gente conseguiu comprar o nosso primeiro carro. Pra gente foi a maior experiência da nossa vida de conseguir alguma coisa só nós dois. Que quando a gente pegou o carro e entrou, a gente falou assim, amor, é verdade isso? Não, a gente não foi capaz de fazer isso. E eu lembro que quando a gente entrou dentro do carro no primeiro dia, eu chorei, eu falei, nossa, eu não acredito. Porque por muito tempo isso foi um sonho pra gente. E aí naquele dia a gente orou, agradeceu a Deus dentro do carro e tudo. Mas aí depois de alguns dias o nosso carro apresentou um primeiro problema. Quem veio no último sermão que eu fiz aqui, eu contei um pouco de uma história que aconteceu inclusive nesse meio tempo. Mas aí só para encurtar a história, nesses 7 meses que a gente estava no carro, o carro já deu problema algumas vezes. E era um problema que acontecia, o mesmo problema sempre. A gente levava na concessionária, aparentemente resolvia, mas não resolvia. E agora, a última vez, faz mais ou menos umas 3, 4 semanas que aconteceu, foi de novo isso. E todas as vezes que isso acontecia, a nossa rotina ficava muito bagunçada. Por quê? A gente trabalha
trabalha em Bauru, então todo dia cedo a gente acorda, vai, ele me deixa lá no meu trabalho e ele vai trabalhar. E aí eu fico lá, ele me busca, a gente vem embora. Então imagina, o que a gente vai fazer sem um carro? Não trabalha. Se não trabalhar, não tem dinheiro. Então pra gente era um transtorno isso, quando isso acontecia, e essa situação era uma das coisas que deixava a gente muito frustrado. Porque a gente só queria trabalhar, a gente só queria seguir nossa rotina e a gente não conseguia. Dessa última vez a gente ficou, acho que 3 semanas, né, sem o carro. Então a gente tinha que tentando adaptar a nossa rotina, a nossa vida. Eu ia de carona para Bauru, a gente emprestou o carro da minha irmã, emprestou uma moto do Dida, porque eu tinha que trabalhar, a gente tinha que trabalhar. E essas 3 semanas para a gente foi uma grande prova, porque a gente não entendia o que estava acontecendo, qual que era o motivo de tudo isso. E como eu sou uma pessoa um pouco controladora, com horários, com coisas, eu sou uma pessoa que planeja a semana no domingo, então para mim isso era uma quebra total da minha rotina, eu não conseguia fazer aquilo que eu queria fazer durante a semana. E eu ficava questionando a Deus, mas o que está acontecendo? A gente tentando encontrar o propósito nisso. Por que isso aconteceu? Foi um sonho tão grande para a gente trabalha tanto para manter esse sonho e a gente não encontrava respostas nisso. E aí foram tempos muito difíceis para a gente, para tentar resolver esse problema, porque quando é um problema que acontece recorrente, você acaba ficando muito frustrado, porque você quer resolver aquele problema. E aí, por fim, a gente conseguiu finalmente resolver, eu acredito, né, se Deus quiser. E aí, só que nesse meio tempo, a gente aprendeu muitas coisas. A gente tentando entender, a gente se aproximou muito mais de Deus. Nós começamos a ter um culto frequente na nossa casa, que era algo que a gente ainda não tinha todos os dias. Todo dia pela manhã a gente sempre faz oração. Também na hora de dormir a gente sempre faz oração. Então, de alguma forma, toda essa situação, ao invés de nos distanciar de Deus, que é o que geralmente a gente é levado, né? Deus não está me ouvindo, então eu não vou mais orar, porque Deus não está me ouvindo, por que eu vou ficar orando? Então esse problema acabou que fez com que a gente se aproximasse mais de Deus e que a gente entendesse, principalmente para mim, que sou uma pessoa que tenta ter o controle sobre as coisas, entender que eu não tenho controle sobre nada. E que nada que eu tenho é meu, e sim de Deus. Eu quero ler com vocês Filipenses 4, 6 a 7. Filipenses 4, verso 6 e verso 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Esse verso de Filipenses 6 era um verso que me pegava todos os dias quando eu ia orar. Então eu chegava no meu trabalho, eu chego um pouco mais cedo do horário que eu tenho que chegar, e aí eu faço minha meditação. Uma dessas meditações que eu estava fazendo, apareceu esse verso de Filipenses 6. E aí eu ficava, nossa, como que eu não vou me preocupar com nada? Como que é fazer isso? É simples não se preocupar com nada? É simples só falar, Deus, resolve aí o problema. É muito difícil. E é um exercício diário que a gente precisa fazer, para que a gente não se preocupe com nada. Eu fico desesperada. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Nessa situação nossa, tinha momentos que a gente se olhava e falou assim, e agora? A gente se sente impotente. E não tem nada que a gente possa fazer. A gente depende de pessoas. E a gente ficava assim, e agora, Deus? Como que nós devemos lidar com isso? É como eu falei, é um exercício diário. Inclusive,
com o meu chefe lá, ele também é adventista, não sei se todos conhecem, mas a gente tem uma relação de amizade, então algumas vezes eu vou para conversar com ele em reunião e a gente acaba falando sobre assuntos pessoais, sobre a vida, sobre relacionamento. E aí ele acompanhou toda essa nossos problemas, né? E uma das vezes eu falei para ele assim, Júnior, nossa, eu não aguento mais. Eu não sei o que está acontecendo, a gente não consegue resolver. Eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar também, mas a gente não consegue. E aí ele falou uma coisa que eu guardei para minha vida e eu sempre vou me lembrar. Ele falou assim, Jennifer, nós somos mordomos de Deus. O que significa ser mordomo dele? Você já parou para pensar na palavra mordomo? O mordomo ele serve. Nós somos mordomos de Deus. Então nada que nós temos é nosso. A gente só administra. Quando ele falou aquilo para mim, eu falei, nossa, estou fazendo tudo errado. Ele falou assim, Jennifer, o carro, você tem que pensar assim. Imagina que você trabalha com um carro da empresa. Se o carro der problema, o que você faz? Pega o carro, leva lá, toca, se vira e dá outro carro. É a mesma coisa com as coisas, com as nossas coisas. A gente precisa pegar as nossas coisas e falar assim, Deus, é teu. Eu só estou aqui para administrar. Então, essa casa é tua, o carro é teu, me ajuda. Eu estou aqui para administrar as coisas que o Senhor nos deu. O trabalho que nós temos é de Deus. Ele que nos permite acordar todos os dias, ir trabalhar, levantar com saúde. Quando a gente faz esse exercício na nossa cabeça de entender que as coisas não são nossas, é como se a gente tirasse um peso que não é nosso. Então, a partir do momento que eu comecei a pensar mais sobre isso, depois que eu conversei com ele lá, algo que estava me deixando muito mal, parece que foi saindo aos poucos, sabe? Então, aconteceu alguma coisa, eu falava assim pro Yuri, tá tudo bem. Vamos ficar calmo e tranquilo, porque a gente não tem nada para fazer. Vamos confiar em Deus, que eu acho que é a única coisa que a gente pode fazer agora. Tudo que está ao nosso alcance, a gente faz. Mas a gente tem um limite. Depois desse limite, as coisas não são nossas, é de Deus. A gente precisa entregar aquilo que não é nosso para Deus. A gente só administra. E quando você faz isso com a sua saúde, com as suas coisas, com o seu trabalho, com a sua casa, com os seus bens, qualquer coisa, você dá para quem realmente pertence. Eu acredito que, pelo menos na experiência da minha vida que eu tenho tido, isso se torna uma caminhada mais leve. Porque a gente entende que quem é dono de tudo, que não somos nós. Inclusive, é um exercício que eu gostaria que vocês fizessem em casa. Um compromisso com Deus. Chega em casa, pega um papel lá, escreve todas as suas coisas, sua família. Deus, olha, isso aqui eu estou te entregando, é os meus bens e eu quero apenas administrá-los. E aí sim, tendo esse compromisso, você vai entender muitas coisas que talvez seja pesado para você. Eu quero ler com vocês Salmos 46, 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempo de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Mais uma vez a gente vê a importância da gente entregar essas coisas para Deus. Ele é o nosso refúgio. Às vezes eu vejo os problemas que eu tenho e eles parecem tão insignificantes, né? Julgar o problema todo, porque você não sabe o quanto aquilo é importante para ele, o quanto faz diferença na vida dele. Cada um tem o seu problema e cada um tem a sua jornada de vida. E não é fácil para ninguém a gente estar aqui hoje junto, porque a gente entende que não é fácil. E a gente precisa buscar todos os dias, incansavelmente,
aqui nesse mundo para sofrer, mas um dia esse sofrimento vai acabar. Então nós não podemos nos apegar às coisas aqui, não podemos mesmo. A gente vive aqui, claro que nós queremos ter uma vida financeira estável, nós queremos viver numa casa confortável, e está tudo bem, Deus não quer que você sofra. Apenas faz parte do processo, faz parte do plano da salvação. Vamos ler juntos Isaías 41:10. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e o ajudo, e eu os protejo com a minha mão forte. E afinal, quem que a gente vai? Mas será que você pensa isso todos os dias? Quando você passa por um problema? Porque a gente tende a esquecer que existe alguém olhando por nós. E quando você acha que não tem resposta para nada, Deus está falando, calma. Ainda não é o momento. Calma, eu tenho um propósito para tudo isso. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito que as coisas elas não acontecem por acaso. Tudo eu acredito que existe um propósito e um porquê para acontecer. Até os momentos difíceis e ruins da nossa vida. Ah, mas isso o que eu vou aprender? Não sei. Esteja sensível para entender o que Deus quer te falar. A todo momento Ele nos dá coisas e provas na nossa vida para que a gente eleve o próximo nível. Talvez é algo muito grandioso que está por vir na sua vida e você ainda não está preparado para isso. Então eu acredito que Deus coloca assim coisas difíceis na nossa vida para que a gente fique forte, para que a gente amadureça, para que a gente esteja preparado para o que está por vir, que pode ser muito pior ou pode ser melhor também. A minha mensagem para você hoje nessa manhã é que você saia daqui e que você comece uma semana realmente colocando as suas coisas na mão de Deus. Muitas vezes é difícil a gente fazer isso, muitas vezes a gente acha que não existe uma solução ou que parece que Deus não nos ouve, mas Ele sempre está ao nosso lado. Convide Ele para estar na sua casa, na sua vida. Tem algum problema muito difícil para enfrentar no trabalho? Ora antes, pede. Às vezes, eu estava refletindo essa semana, a gente estava conversando com um pastor sobre isso, inclusive, e ele me falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou assim, Jennifer, quando você estiver num momento lá, eu trabalho muito com a minha criatividade, então se eu não for criativa, as coisas não são tão boas no meu trabalho. E aí ele falou assim, Jennifer, quando você estiver no seu trabalho, antes de você fazer alguma coisa, ora para que Deus te dê criatividade. Eu falei, e eu fico lá quebrando a cabeça à toa. Ora para que Deus te dê a inspiração, ora para que Deus te dê a resposta que você precisa. Muitas vezes essa resposta pode não vir, mas existe um propósito para isso. Então eu desejo que você comece essa semana pensando de forma diferente, para que seja assim uma semana leve, mas se não for, entenda que Deus está preparando algo maior para você. Amém. Eu sou o Senhor.
Te pedimos que o Senhor esteja na nossa vida, se faça presente na nossa casa, que possamos ter uma semana leve, tranquila, mas que se também não for da tua vontade, entendemos que para tudo existe um propósito. Esteja conosco, nos abençoe cada um que está aqui hoje, para que todas essas pessoas aqui entendam que nada é nosso, tudo é teu. Então queremos entregar para ti. Cuida de nós, nos acompanha até as nossas casas. É isso que eu peço e agradeço por Jesus. Amém.